Olá, pessoal. Boa tarde. Como é que vocês estão? Boa tarde, professora Marilane. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Frio por aí? Porque aqui, né, esteve frio. Hoje já está um solzão aí, né? A tendência é que esse frio vá embora, né, professor Constantino? Eu já vi hoje à tarde a previsão da temperatura e nos disseram que segunda-feira já está batendo os 30 graus em Cuiabá novamente. Voltaremos, né, ao nosso normal. Eu, durante muito tempo, né, eu ia a São Paulo todo mês, né? E eu chegava em São Paulo, muitas vezes, né, em épocas de frio, e o pessoal ficava tirando, né, debochando de mim, porque diziam que a minha roupa fedia naftalina, porque em Cuiabá a gente não usa roupa de frio, né? E que é uma verdade, né, gente? Às vezes, quando você vai ver, a roupa já não serve, já tá, Exatamente. tudo tem prazo de validade. Olha, o pessoal tá dando boa tarde pra gente. Olha, o Wellington, Sidney, Ronaldo, Ana. A Natasha, Marilu, nossa tutora, boa tarde. a Luciana Daniele, Lilian. Lima. Muito bom, pessoal, estar com vocês hoje. Temos novidades, né, professora Marilane? Opa, tomara que sejam recebidas como novidades boas, né? Exato. Justamente nesse momento, né, que a gente está encaminhando quase que para o último, né, Marilane? O último componente do nosso módulo 1. Começamos em março, né? Praticamente começamos em fevereiro, né? Fizemos aqueles dias de ambientação. Depois, em março, epistemologia, a Marilane já iniciou os estudos. Fantásticos, eu tenho acompanhado, Marilane, com você, as transmissões. Enfim, foi realmente uma jornada bastante interessante. E agora, não é mesmo? A gente chega em educação de jovens e adultos e teorias da aprendizagem. Que legal, né? Então, eu, né, até pergunto aí, né, se os estudantes perceberam, né, que nós fomos diminuindo o ritmo das atividades. Essa semana, por exemplo, a gente não demandou nada lá na epistemologia, que é para dar um fôlego, né? A gente sabe que não está fácil a situação, né? Né, as pessoas estão, né, com muitas dificuldades de todas as ordens, familiares, né, problemas de saúde. Então, a gente diminuiu um pouco o ritmo, porque a gente, né, de certa forma, já preparando aí, né, essa chegada, né, ou, né, essa acolhida para a educação de jovens e adultos. Exatamente, né? Os estudantes, quando a gente. Olha que aspecto interessante, Marilane, de tudo isso. Quando a gente iniciou em fevereiro, e olha que a gente está falando de fevereiro, 2 meses atrás, né? Já estamos em maio. E eles estavam muito ansiosos, né? Para a gente entrar no ritmo de uma aula em educação à distância. E foi bastante interessante aqueles primeiros 15 dias, né, de curso em fevereiro. De certa forma, eles prepararam, né, para que os estudantes voltassem o ritmo do estudo, e em março você entrou, né, e nos brindou com os conhecimentos de epistemologia, né, e que tiveram, né, Marilane, um objetivo, né, inserir o estudante na discussão da educação e do trabalho, não é mesmo? Exato. E agora, né? Esse que é a questão bem interessante, né? Porque a gente estudou na epistemologia, né? Trabalho, educação. Né? A gente aprofundou isso, os conceitos, né? De trabalho, educação, a questão da formação humana, né? Da formação para a vida e para o trabalho.
que inclusive, né, eu não canso de dizer que educar para a vida e para o trabalho é a missão do Instituto Federal de Mato Grosso, e isso não é descontextualizado, é bem fundamentado, né, na epistemologia da educação profissional tecnológica, né? Então, a gente estudou educação, trabalho lá na epistemologia, mas o tempo todo, né, nós discutíamos ali também, né, essa questão presente, né, de todo o debate presente lá, na ambientação em EAD. Né? Primeiro porque é um curso nessa modalidade, depois porque alguns com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, né? E agora a gente chega nesse novo momento, né? Que é justamente, né, se aqui na epistemologia nós discutimos o trabalho e a educação, aqui nós vamos discutir quem é este sujeito, né, do trabalho, quem é o sujeito, né, da educação. E é aí que está a grande pegada, né? Que a quem se destina a educação de jovens e adultos. Então, acho que essa é a grande... Né, é muito interessante este debate que o curso está nos propiciando aí, nos proporcionando. Exatamente, e eu acho extremamente válido a seguinte situação, válida, né, a seguinte situação. Existe todo vamos dizer assim, um porquê dessa ordem das coisas ocorrerem, né? Por exemplo, como é um curso ofertado, né, por meio da educação à distância, a gente preparou um certo terreno para discutir as situações que são pertinentes da educação à distância. E lá, se vocês se lembram, a gente fez uma pequena introdução à questão da aprendizagem na educação à distância. Fizemos até numa aula online uma discussão rápida sobre andragogia e otagogia. E elas, né, e Marilane também em epistemologia, nos pontuou várias vezes a questão dos sujeitos, né, que ela acabou de dizer aí, do sujeito da educação, né, os estudantes. Lembrando sempre, né, que nossa instituição, né, o Instituto Federal Mato Grosso, ele atende estudantes de várias faixas etárias que buscam a instituição em momentos diferentes da sua vida, né? Então, isso é muito, muito importante para a gente compreender exatamente a característica da educação de jovens e adultos, que é justamente o tema do nosso componente curricular, né, do último componente curricular do módulo. Inclusive, né, está aberto, né, acabamos de abrir lá no AVA o componente curricular, já para que vocês possam, dentro do módulo 1, tá, gente? Para que vocês possam já ir visitar, já, vamos dizer assim, tomar uma certa consciência do que está ali sendo colocado. Abrimos o primeiro módulo, né? Vou projetar daqui a pouco para vocês. Abrimos o primeiro tópico chamado andragogia e otagogia. Mas aí vocês vão dizer, nossa, voltamos a esse assunto lá em mediação, né, em ambientação e também com a epistemologia. A gente teve a oportunidade de tratar disso de uma forma introdutória. Agora, quando a gente vai trabalhar com EJA, vocês vão perceber que isso é bastante valorizado, o conhecimento andragógico, etagógico, e Marilane daqui a pouco vai falar sobre a questão da valorização do conhecimento prévio. Então, pessoal, convido vocês, né, a já entrarem lá no espaço, né, de EJA, Educação de Jovens e Adultos e Teorias da Aprendizagem. Vocês vão ver que a gente já está com o visual, né, da pós-graduação. Lembrando que essa pós-graduação Docência para Educação Profissional Tecnológica, o Docente EPT, ela é fornecida pelo MEC no país inteiro. Então, ela tem que ter a cara, né, do programa que ela está inserida, do programa onde ela está inserida.
Então, vocês vão perceber que já tem uma certa cara, né? Cada unidade. Nós não tínhamos esse material antes, chegou para a gente agora, e daqui para frente vocês vão perceber que as nossas salas vão ter um certo visual, enfim, um visual que é comum ao programa no país inteiro. Então, professora Marilane, o que vamos tratar hoje sobre EJA, sobre conhecimento prévio? Professora Marilane. Pessoal, vocês estão aí? Eu acho que a professora Marilane está. Pessoal, vou aguardar vocês darem um feedback aí. Vocês estão me ouvindo? Nos ouvem? Eu não estou conseguindo ouvir a Marilane. Vamos aguardar, de repente ela já está voltando. Eu percebi que deu uma caída, gente. Vamos aguardar, ela está voltando. Tá? Enquanto ela se prepara para voltar, eu vou projetar aqui na tela a nossa sala do módulo 1, certo? Enquanto isso, ela retorna. Ok? Aí vocês me dão um feedback para eu saber se vocês estão enxergando a projeção. Tudo bem? Isso, a Marilane deve estar com um probleminha. Eu vou pedir para que ela saia e entre novamente. Vamos ver. Eu acho que o problema é no seu som, porque o meu tá normal. Oi. Vamos ver se a Marilane volta. Oi, Lani. Voltamos? Pessoal, não é um slide, tá? Ele é a projeção da nossa sala, certo? Tudo bem? Estão nos ouvindo? Oi. Pessoal, me respondam aí. Vocês estão ouvindo a professora Marilane?
Sim, Lani, realmente eles não estão ouvindo você. Isso, olha lá, eles estão confirmando agora, Lani, que não ouvem você. Só um momentinho, tá, pessoal? Enquanto a gente resolve essas questões de conexão aqui. Você aparece para mim aqui mudo. É como se você tivesse apertado alguma coisa e ficado mudo aí. Que dá assim, ó, participante mudo. É como se você tivesse fechado alguma coisa aí. Pessoal, eu estou aqui em contato com a Marilane, tá? Para que a gente possa. Para que a gente possa. Isso, vocês ouvem baixinho porque eu estou ouvindo a Marilane aqui no meu fone. Vamos tentar ver o que está acontecendo, tá, pessoal? Só um momento. Eu parei a projeção, né? Voltou aqui a minha transmissão e estou esperando a Lani entrar para a gente ver exatamente o que está acontecendo. Tá bom? Oi, pessoal. E aí, pessoal, estão nos ouvindo? Nos ouvem? Conseguem nos ouvir? Ah, que bom. Deixa todo mundo responder, dar o feedback se eles estão se eles estão nos ouvindo. Bom, aparentemente estão nos ouvindo. Maravilha. Então, bora lá, Lani. Deu certo, né? Vamos tentar ver se não dá mais nenhum problema. Mas vocês nem imaginam. Vocês perceberam, né? O professor Constantino queria me tirar da aula hoje. A traquitana tecnológica que eu fiz aqui para o negócio dar certo, né? Professor Constantino? Pode falar, Lani. Seu som está fechado. Seu som está fechado. Não, eu tô te ouvindo normalmente, Lani. Seu som está fechado. Está fechado.
Ah, entendi. Entendi. Estava fechado. Sim. Vocês estão vendo, né, pessoal? A gente está aqui que nem o Sol e a Lua, né? É difícil se encontrar. Ótimo. Então, vamos tentar continuar, né, professora? Ai, pessoal, desculpe aí, viu? Mas nós, professores, não estamos livres, né, destes problemas tecnológicos aqui, né, da mesma forma que os nossos estudantes. Para a gente perceber, né, nós que já estamos na docência, das dificuldades que os estudantes encontram lá, né, no exercício das atividades remotas, né, para acompanhar as aulas, as demais atividades propostas aí. Não é isso, professor Constantino? Exato. Nossa, eu fico pensando aqueles colegas que têm dificuldades, né, em organizar essas situações tecnológicas, eles podem realmente desistir na primeira dificuldade, né? Mas, enfim, vamos aqui tentando organizar essa aula para que vocês possam nos escutar, enfim. Ficou mudo. Isso é uma gambiarra, o pessoal está falando aqui. Gente, é o jeitinho brasileiro, né? Para a gente compreender um pouco essas questões. E vejam vocês, né? Porque a gente estava tratando, né? Ia tratar aí, observando aqui que devagar o pessoal está chegando aqui. Né? Quem souber de colegas que estejam perdidos aí, vai ajudando para a gente se encontrar aqui. Né? Porque senão as pessoas chegam lá e acham que já acabou, que não teve. Né? Mas a ideia é hoje tratar um pouco da questão interdisciplinar, né, da interdisciplinaridade. Olha a importância de nós, né, estarmos atuando de forma interdisciplinar aqui, né, porque o professor Constantino, que é da área, né, das tecnologias, né, tem nos acompanhado todas as aulas, quem compreende das questões tecnológicas e vai dando as indicações aqui, né, de como superar essa dificuldade inicial, né, quanto isso é importante. Mas, né, o pessoal está dizendo que está ok. Eu inicialmente, a gente aqui, né, discutindo o caráter interdisciplinar do nosso curso, e aí vocês se lembram que, né, acho que era isso que eu ia falar quando, né, deu pane geral aqui. No nosso último encontro, né, nós tínhamos discutido a legislação, ficou faltando a gente discutir a questão do Plano Nacional de Educação. Né? E no Plano Nacional de Educação, se vocês fizerem uma busca lá, né, coloquem lá o Ctrl F, né, e vocês vão encontrar lá, né, coloquem a palavra educação profissional. Vocês vão ver que essa palavra aparece 30 vezes. 30 vezes. Depois vocês façam uma busca, educação, coloquem jovens e adultos. Né, vai aparecer 28 vezes. Vejam, se vocês analisarem ali, né, essa relação, né, da educação profissional e da educação de jovens e adultos, né, nós vamos compreender bem, né, como é que né, a educação profissional, ela se relaciona com a educação de jovens e adultos. É por isso, né, que quando a criação dos institutos federais, né, foi pensado, né, que nós deveríamos ofertar a educação de jovens e adultos, né, e tem aquele texto da Sônia Humbert, que a gente discutiu lá, né, das instituições ofertantes da educação profissional, né, que tratou dessa questão também, né, dos programas, né, dos diversos programas, né, de educação
e um deles, né, a educação profissional para jovens e adultos. Então, vejam, há um caráter interdisciplinar aqui, né, e que a gente agora, né, que começa a tratar da educação de jovens e adultos, né, o professor Constantino depois vai apresentar, né, a sala, como é que a gente pensou, mas assim, olha, né, que é esse caráter interdisciplinar que a gente está querendo trazer aqui, né? E aí, o Gadotti, né? Gadotti, para quem não sabe, né? Gadotti é um dos, vamos dizer assim, é um dos, não digo seguidores, mas ele é um dos guardiões do patrimônio de Paulo Freire. Né? Eu não sei se ele ainda está à frente, mas ele esteve à frente durante muitos anos, esteve à frente, né, daquele centro, né, daquele Instituto Paulo Freire, que é responsável, né, por toda a obra, pelas contribuições de Paulo Freire, pela história de Paulo Freire. Né? E nós estamos no centenário de Paulo Freire, né, que dedicou, né, muito para a educação de jovens e adultos, acompanhou diversos programas ao longo, né, da história. Né? E o Gadotti, né, que conhece bem da educação de jovens e adultos, né, ele vai dizer o seguinte, né, naquilo que concerne, né, o campo conceitual, né, o termo interdisciplinaridade, né, ele traz uma multiplicidade de conceitos, né, porque ele externaliza, né, que o conceito interdisciplinar não é unívoco, né, ele está sujeito ao conflito, né, de interpretações. O que ele quer dizer com isso? Né? Que as pessoas, os estudiosos, né, tratam do caráter interdisciplinar de várias formas. Né? Então, cada um vai interpretando à luz da sua corrente de pensamento, né, da forma de enxergar o mundo. Né? Mas, e aí tem uma galera, né, que estuda a questão interdisciplinar, e uma delas, né, que eu gosto muito, estava até conversando com o professor Constantino, né, eu gosto muito de uma autora, né, de uma estudiosa chamada Ivani Fazenda. Ivani Fazenda, eu estudei na graduação, estudei muito na pós-graduação Lato Sensu, né, quando eu fiz lá a minha especialização. A Ivani Fazenda, ela traz, assim, muitos estudos, muitas contribuições, né, sobre esse caráter né, interdisciplinar da educação. Mas, assim, olha, e ela reforça aquilo que o Gadotti já aponta, né, que a interdisciplinaridade, né, ela demanda, né, para a gente trabalhar numa perspectiva interdisciplinar, demanda diálogo, né, abertura, atitude colaborativa dos sujeitos no ato de investigar e de conhecer juntos. Né? Quando eu mandei, né, nessa noite para vocês, né, que eu problematizei algumas questões, né, então eu perguntei lá para vocês, na condição de estudantes, né, vocês já tiveram professores que trabalharam nessa perspectiva interdisciplinar com vocês? Ou foi sempre, né, ali as disciplinas, pronto, acabou. Começa aqui, termina ali, você assiste às aulas, você faz, né, a avaliação, em geral, provas, terminou, acabou, você tem lá a sua nota e pronto. Né? A maioria de nós, né, fomos, vamos dizer assim, vivemos o nosso processo de escolarização quase todo, né, nessa perspectiva. Aí eu perguntei para vocês também o seguinte, se vocês, na condição, aqueles que já estão exercendo a docência, né, se vocês já tiveram experiências, né, nessa perspectiva, né, se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar, né, de forma interdisciplinar. Né? E aqui eu estou só problematizando, porque a disciplina ainda vai rolar, né?
e a gente vai fazer sempre, né, essa relação aí com outros componentes curriculares. Mas, assim, é só para vocês começarem a refletir sobre a educação de jovens e adultos, né? Então, reforçando, olha, de acordo com o Gadot, demanda diálogo, que não é um negócio fácil de fazer, né? A gente precisa estar aberto ao diálogo, estar aberto à multiplicidade, né, de opiniões, né? Abertura, né? E atitude, né? A gente precisa ter atitude, né? O que é atitude? Não é só um rompante, né? Atitude colaborativa, ou seja, né, há princípios para uma atitude colaborativa, que é a solidariedade, né? Enfim, né? E o ato de investigar, ou seja, investigar o quê? A nossa própria prática educativa, né? E os conhecimentos conjuntos, né? Então, isso é um pouco, né, daquilo que o Gadot traz. Aí a Ivani Fazenda vai dizer o seguinte: para que isso aconteça, a gente precisa romper barreiras, né, das disciplinas. Veja, é isso que a gente está dizendo aqui para vocês desde o início do nosso curso. Não queremos caixinhas, né? Pessoal, teve gente que falou, mas esse curso desse jeito não é o que eu esperava. Não é mesmo, né? Porque a gente tem dito, antes de começar o curso, na nossa proposta já era essa, do caráter interdisciplinar, né? E a Ivani Fazenda usa uma expressão muito interessante, né? Que é preciso transgredir, né? Para a gente trabalhar nessa proposta interdisciplinar, não tem jeito, você tem que transgredir as grades das gaiolas epistemológicas. Olha só, né, que coisa, nós vamos discutir ao longo, né, da disciplina, mas essa frase, né, gravem, transgredir as grades das gaiolas epistemológicas. Gente, isso aqui, né, dá, assim, com certeza tem várias dissertações, porque eu busquei aí, né, para discutir essa questão. Então, e aí, depois, ela discute sempre, né, nessa perspectiva, né, somando a questão do currículo, traz outros autores, como Sacristã, né, aí discute também, tem um trabalho dela bem legal, que aí discute, né, a importância da tecnologia, né, nessa perspectiva epistemológica, metodológica, ontológica, né, muito legal, né, e vai, num dos trabalhos dela, ela vai dizer, a importância da parceria entre professores existe, né, e o sistema nos leva, os docentes, a um processo de competição muito grande, e ali a gente perde muito porque não dialoga com o outro, né? Isso aí depois a gente pode até ver por que a gente, né, tem essa, vamos dizer assim, esse espírito tão competitivo na educação e não de solidariedade, né? Aí ela vai dizer também, né, em vários trabalhos dela, da necessidade do trabalho com as temáticas advindas de uma perspectiva crítica de currículo, né? O que é currículo mesmo, né? E aí, no currículo, né, quando se discute currículo, né, aí tem Giraud, né, tem Sacristã aqui, tem vários autores na discussão do currículo, né, que vai dizer, olha, um currículo, né, para que ele seja, para que ele tenha força, para que ele seja um currículo, um bom currículo, ele precisa considerar os conhecimentos prévios. Por isso que a gente trouxe, né, em EJA, Educação de Jovens e Adultos, como uma das primeiras temáticas, o debate da valorização do conhecimento prévio que os nossos estudantes trazem, jovens ou adultos, né? E também, um dos trabalhos que ela trata, muito legal também, é a possibilidade, né, do uso das tecnologias, né? As tecnologias oferecem, né, as práticas pedagógicas, né, do desenvolvimento da autonomia dos estudantes, né, contribui para a formação, né, e para a formação não só dos estudantes, mas também para a nossa formação. Eu falei demais aqui, professor Constantino, né, se você quiser aí contribuir também, tá
à disposição. Nossa, eu tô aqui ouvindo, assim, maravilhado, né? Eu tenho estudado bastante Edgar Morin, e que também, né, alguns que já conhecem a obra dele sabem quanto ele tem essa visão interdisciplinar, né? Ele não fala necessariamente da interdisciplinaridade, né? Mas ele vai falar numa outra situação, na transdisciplinaridade, que é algo muito mais complexo, vamos dizer assim. E, de fato, Marilane, é muito comum ainda, né, que as escolas, as instituições de ensino não trabalhem a perspectiva interdisciplinar. Nós tivemos aí a coragem, né, e você sabe que isso demanda realmente você peitar, né, determinadas situações que são postas na educação, e levamos essa especialização aqui nossa, né, a especialização EPT, em docência EPT, com um toque interdisciplinar, né? E é muito difícil. A primeira barreira que a gente encontra é a incompreensão, né, dos atores, né, dos sujeitos, a respeito justamente dessa nova forma de você congregar todos esses conhecimentos, né? Porque no mundo a gente não trabalha física, química separadamente, não trabalha, por exemplo, sociologia, filosofia separadamente. Estou falando no mundo. Mas a escola ainda insiste em fazer essa abordagem separada, né? Em caixinhas, como aqui o pessoal está colocando, né? Estou vendo aqui falando a Daniele, né? Disse, eu modifiquei ainda, estou aprendendo quando comecei a exercer a profissão. A Ana Onofre diz, né, que como professora de gramática e redação, sempre trabalha de forma interdisciplinar. A língua, né, a linguagem, a Ana sabe, como professora, que é extremamente interdisciplinar. Né? Então, é uma barreira realmente muito grande essa de nós formarmos a próxima geração de professores conscientes de que, para ensinar o jovem, para ensinar o adulto, nós não temos condições de fazer em separados, com os conhecimentos todos encerrados em disciplinas. A gente precisa de um projeto amplo, de algo maior, que envolva de uma forma complexa, no sentido de tecida junto, né? Complexidade quer dizer o que é tecido junto, envolva todos esses conhecimentos, por quê? Porque no mundo real, você vai precisar que todos eles sejam mobilizados de uma vez para você, por exemplo, resolver um problema, resolver um dilema, enfim. Foi muito válido realmente, professora Marilane, essa discussão sobre a interdisciplinaridade. Então, eu tenho um autor, estava me lembrando aqui, né, a partir da sua fala. Tem um autor que é o Bordenave, né? Ele escreve, ele tem um livro que todo mundo conhece, né, que é aquele livro, O que é participação, sabe? Aquele livrinho dos primeiros passos. Mas o Bordenave tem um livro tão interessante. Eu trabalhei com os estudantes do curso de Física, lá de Pontes de Lacerda, né? É sobre os processos de ensino-aprendizagem. Né? E uma série, né, de processos de ensino-aprendizagem que ele vai trabalhando nesse livro, né, de uma forma interdisciplinar tão interessante, e que os estudantes de física, né, que dê uma boa percepção para os estudantes de física, né, porque às vezes em disciplinas mais das ciências da natureza, das ciências exatas, há uma dificuldade aí, né, para que se perceba as possibilidades do trabalho interdisciplinar, né, como foi dito aqui, né, que olha, quem é da linguagens, né, das áreas das humanas, talvez tenha, né, encontre os caminhos mais rápido. Mas, pessoal, quando se encontra isso, né, em outras áreas do conhecimento, é muito interessante, principalmente na educação profissional e tecnológica, né, porque
na educação profissional e tecnológica, porque ali, né, se a gente pegar o ensino médio, né, integral, onde a gente trabalha com o ensino médio integrado, né, para fazer essa integração, né, dos conhecimentos, pessoal, isso, né, é interdisciplinar, precisa se trabalhar de forma interdisciplinar. Agora, como faz isso? Né? É uma discussão que dá trabalho, né? Mas é muito enriquecedora. Né? Exatamente. E é justamente essa linha, né, professora Marilane, que a gente tem tentado trabalhar com os nossos estudantes. Por mais que para alguns, em determinado momento, está confuso, não estou entendendo para onde que isso está indo, em algum momento isso vai começar a fazer um fechamento, vamos dizer assim, essa visão ampla que vocês tiveram, ela vai começar a se, vamos dizer assim, concretizar. Né? Então, diferente de outras abordagens, aqui vocês estão trabalhando situações que são lá da ambientação, muito embora a ambientação, né, a ementa de ambientação, ela não dizia para você inserir a EAD no contexto da educação EPT, propriamente dito. É a gente que fez essa inserção. E ela vai voltar a aparecer aqui agora, quando a gente trabalhar com EJA e teorias da aprendizagem. Né? Então, a professora Marilane, ela disse que vai tratar de a questão do conhecimento prévio, e vocês vão perceber o quanto a gente traz um pouco da nossa caminhada, né, como estudantes, como trabalhadores, como cidadãos, para o contexto escolar. Isso fica muito claro, professora Marilane, aqui no nosso curso. Né, as contribuições que o pessoal dá mostram justamente que esse conhecimento prévio que eles têm, não somente das questões relativas à educação, que a maioria é educador, mas em relação à própria vida, elas fazem um curso extremamente diferenciado. Né? Não é questão, pessoal, de lugar comum, tá? Não é isso. É realmente você trazer essa gama de informações que favoreceram sua formação para o contexto onde a gente vai trabalhar um outro conhecimento, que no caso é a educação EPT. Nesse primeiro módulo, vocês já perceberam, é um módulo base para você compreender a educação profissional e tecnológica. No módulo 2 é que vocês vão avançar para as questões relativas à didática, que é justamente, vamos dizer assim, o nome da nossa pós-graduação. Não é, professora Marilane? Os conhecimentos prévios, eles têm uma importância fundamental na formação do jovem e do adulto. Exato. Essa discussão, né, dos conhecimentos prévios dos estudantes, ela acontece, né, desde sempre, né, desde a antiguidade, com os filósofos, né, lembra da discussão da tábua rasa lá? Né? Então já se discutia, né, o que a gente traz de contribuição. Eu estava preparado lá na sala, né, uma indicação de um livro que eu particularmente gosto muito. Algumas pessoas, né, podem dizer que está superado, né, mas para mim tem obras que não serão superadas nunca. Né? Acaba se tornando aí clássicos da educação, que é uma obra chamada A Vida na Escola e a Escola da Vida, pessoal. Esse texto, ele é maravilhoso. Sabe quando eu li esse texto a primeira vez? Quando eu fazia magistério. Imagina quantas décadas atrás. E depois o tempo inteiro, né? Eu gosto de trabalhar muito com os estudantes, porque ela sabe, principalmente com a educação de jovens e adultos, porque dá para a gente perceber, né, a realidade do estudante. Né? A gente precisa considerar isso na educação de jovens e adultos, sabe? A gente colocou alguns vídeos lá também na sala, né, no decorrer da disciplina, e tem alguns vídeos, né, de debates onde né, os debatedores dizem, olha, o que faz, né, com que os estudantes deixem a escola? Aquela faixa etária que ele deveria estar na escola. Tem N motivos, tem N estudos. Aqui, a Universidade Federal de Mato Grosso tem, e agora, né, o
próprio mestrado do IFMT também tem produzido boas dissertações aí, né, que é o resultado dos estudos, né, de colegas nossos. Por que as pessoas abandonam? E depois, por que voltam? Como abandonam? Como voltam para a escola? Né? O que é a vida dessas pessoas, né? E o que é a vida depois? Né? Então, é muito interessante. Ninguém é tábua rasa. Né? Todo mundo traz algo dentro de si, né? Traz potencial. Na educação profissional, mais ainda, né? Porque a educação profissional ela é destinada aos trabalhadores, né? Formar trabalhadores, né? Formar para o trabalho. E aí, na educação de jovens e adultos, quando eles vêm para a educação profissional, né, olha a carga, né, de conhecimento que pode não estar sistematizado, não é um conhecimento científico, né, mas tem uma carga, né, e a gente não vai considerar, né, o cara pode não saber ir lá no quadro e fazer as fórmulas, vamos pegar lá na construção civil, né? Como chama aquele curso, professor Constantino? Edificações. Construção de edifícios, por exemplo, é um curso superior, né? Mas o técnico em edificações é ensino médio. Eu dei aula no curso de EJA, de edificações, lá em Pontes de Lacerda. E lá, né, tinha, os estudantes não sabiam, né, e existia muita reclamação que os estudantes não sabiam fazer aquelas fórmulas que se pedia ali, né, da medição. Menino, mas se vocês virem, né, a capacidade de construção, de medir lá na prática que esses estudantes tinham, né? Então, o problema, quando a escola não consegue, né, dar conta disso, o problema é o estudante que não quer nada, que não sabe que é fraco, né? Ou o problema está na escola que não se prepara para fazer essa discussão, né? Para dar conta, né, desse processo de conhecimento. Olha que interessante, Marilane. O Marcos Borges colocou aqui o seguinte: o conhecimento compartimentado não faz mais sentido. Interdisciplinaridade conecta o saber à realidade e possibilita a socialização do conhecimento. Nossa, Marcos, essa sua síntese foi fantástica, né, professora Marilane? Maravilha! Eu espero, né, que a gente, né, que pelo que eu estou lendo aqui, né, tá, o pessoal tem apontado muito, né, nesse sentido, né, de que muitos já desenvolvem, né, trabalho interdisciplinar. Eu acho que foi a Maria, deixa eu ver, não sei se foi a Almeida ou se foi eu li lá atrás, aí depois acho que foi a Maria Almeida, né, também disse que já trabalhou nessa perspectiva interdisciplinar. Aí a Elisângela diz que já chegou a trabalhar com 8 disciplinas, né, de forma interdisciplinar. Olha que legal isso. Aqui, pessoal, a ideia, né, óbvio que a gente gostaria de estar num outro formato, né, onde nós pudéssemos nos encontrar presencialmente, para olho no olho, a gente trocar muito essas informações sobre o que muitos já estão fazendo, né? Porque vocês também não estão chegando aqui rasos, não, vocês já trazem um conhecimento aí, né? Muito conhecimento eu estou observando aqui, né? Que vocês, muitos já trabalham, né, de forma interdisciplinar, né? Né, Érica fala algo que é verdade, né? E a gente, ela diz, eu penso que a interdisciplinaridade só é possível quando um grupo deseja, quando existe uma obrigação, não rola, exato, né? Nada, né, que nos obriga, né? É legal. Só para vocês terem uma ideia, o projeto pedagógico institucional do IFMT, quando ele foi elaborado, lá pensado, né, em 2014, 2013, 2014, nós apontamos que o trabalho interdisciplinar,
né? É o rumo, né? É o que se deseja, ou seja, apontamos como perspectiva, ou seja, é o nosso objetivo estratégico, né? O objetivo estratégico, pessoal, é aquele objetivo onde se quer chegar, né? Mas nós não impusemos isso lá, né? Nós apontamos, né? Porque é justamente isso que Érica diz, porque se a gente tivesse obrigado, né, dito lá no projeto pedagógico institucional, que os docentes teriam que trabalhar todos de forma interdisciplinar, imagina, não teria dado certo, né? Mas aos poucos a gente percebe, né, que essas questões vão se desnudando, desvendando aí, e as pessoas vão sentindo a necessidade deste trabalho, né, nessa perspectiva. Exatamente. Pessoal, agora eu convido vocês a visitarem a nossa sala de aula virtual, né? Eu vou tentar aqui fazer uma projeção dela para mostrar como que ela está organizada nessa primeira semana, né? Nessa primeira semana, a professora Marilane e eu organizamos um material baseado na questão do conhecimento prévio e também numa leitura um pouco mais aprofundada sobre a eutagogia e a andragogia. Por quê? Esses são pressupostos interessantes para a gente compreender a educação de jovens e adultos, que a gente vai começar a trabalhar na outra semana, né? Então, já abrimos aqui, né, essa semana, ao componente curricular, EJA e teorias da aprendizagem, e nesta primeira semana já abrimos, então, o tópico relativo à andragogia e eutagogia. Durante a semana, vocês vão fazer as suas leituras, o material está excelente, tá? Fantástico, que tem bastante exemplo. A leitura, por exemplo, de andragogia e eutagogia, baseada no material da ENAP, ela está bastante rica, foi organizada pela professora Andréa Filatro, uma das especialistas, né, em educação à distância. Isso para vocês notarem que a educação à distância, educação em tecnologia, ela tem sim uma relação muito grande com a eutagogia, com a andragogia, né? Então, eu convido vocês a lerem esse material que está lá disponível, os casos, né, que estão sendo colocados ali, e que são base para a gente compreender justamente o que vem na semana que vem, que é a educação de jovens e adultos propriamente dita. Vai ser aberta, né, esse tópico na semana que vem. Vou tentar, então, aqui rapidamente compartilhar com vocês a nossa sala de aula da disciplina, né, do componente curricular EJA e teorias da aprendizagem. Professora Marilane, enquanto eu faço aqui a conexão, que eu abro a sala, mostro para eles, a senhora poderia apresentar mais algumas situações relativas a essa primeira semana? Então, pessoal, tem já falei, né, que a gente vai discutir um pouco essa questão do conhecimento prévio, né? Eu selecionei um texto do Paulo César Carrano. Paulo César Carrano é um professor da UFRJ, que já veio muito a Mato Grosso, né, porque ele estuda jovens, né, estuda juventude, ou juventudes, né, como alguns dizem, mas quando ele trata da questão, né, do conhecimento prévio da juventude, né, isso também se enquadra para os adultos, né? Então, é uma pessoa que tem muitos trabalhos aí, né? Eu participava de um grupo chamado Educação, Jovens e Democracia. E veja só, a gente pesquisava práticas transgressivas, né, de jovens de classe média e das camadas populares, né? Então, eu vou falar isso aqui porque quando acontecem determinadas situações na sociedade, né, eu me angustio muito, né? E nós vimos aí que ocorreu um massacre, né, uma chacina nessa semana, onde 28, pelo menos até agora, né, 28 pessoas perderam a vida, e aí que não é entrar na discussão, né, não é justiça,
né? O que aconteceu ali, não, de forma nenhuma, não houve justiça. Né? Massacre é diferente, chacina é diferente do que seja justiça. Mas eu fico pensando na perspectiva dos jovens e adultos que perderam suas vidas. É por isso que a gente faz educação, né? É por isso que a gente precisa apostar muito na educação de jovens e adultos, para que essas pessoas tenham a oportunidade, sabe, de uma vida diferente, né? Para que essas pessoas consigam, né, em diversos espaços, em diversos locais, escapar, né, de situações como essa. Né? Então, quando a gente trabalha, né, a valorização do conhecimento prévio, que a gente discute, né, o que leva as pessoas a se, né, afastarem da escola, o que leva, né, a gente insistir, né, para que as pessoas voltem para a escola. Porque a educação, né, como diz Paulo Freire, né, ela sozinha, ela não muda o mundo. Né? As pessoas mudam o mundo, como ele diz. Né? Aliás, né, mas a educação tem um papel importante. Aí o Demerval Saviani também, né, chama a atenção de que a gente precisa colocar a educação no centro do desenvolvimento, né, do país. Se a gente não fizer isso, pessoal, a gente vai continuar convivendo aí, né, com situações, amanhecer, né, os nossos dias, onde a juventude vem sendo massacrada. E aí, se você fizer um levantamento, você pode ver quem estava lá, né, nas favelas, quem está nas favelas, qual é a juventude, né, e os adultos que estão morrendo aí. Né, é uma juventude, principalmente negros, né, e negras. Então, o papel da educação de jovens e adultos é muito grande, é de uma grandeza, e tem gente que não gosta de trabalhar com a educação de jovens e adultos. Tudo bem, a gente respeita, né, mas a gente precisa valorizar, né, este conhecimento. Fantástico, professora, é isso mesmo. Em tela, eu creio que a senhora pode acompanhar aí, eu projetei, né, vocês também, estudantes, eu projetei aqui a tela nossa sala. Está em destaque aqui justamente o tópico 1 que está aberto, andragogia e otagogia, e no final dessas leituras, nós organizamos já um fórum para a gente tratar dessas questões relativas a andragogia e otagogia, que é esse tópico 1. Né? Me lembra bastante, professora, na sua fala, professora Marilane, o contexto praticamente de um resgate que se faz, né, ao se investir em educação de jovens e adultos. Trazer, né, o jovem, trazer o adulto para a sala de aula novamente, para se mostrar um novo caminho que só a educação pode, né, vamos dizer assim, abrir. Então, por isso é importante investir na educação de jovens e adultos. Né? Marilane disse, muitos não gostam, muitos educadores não gostam, há falta, né, professora Marilane, de bons projetos na área de educação de jovens e adultos, né? São situações diferentes, né? A educação da criança e a educação, o EJA, né? A educação de jovens e adultos. Então, é necessário um olhar também diferenciado, né? Então, a gente sente muita falta de bons projetos que contemplem justamente essa faixa etária, as pessoas, né, a produção, enfim, todas essas questões ligadas à vida, ao trabalho, à inserção social, que curso de EJA é capaz de fazer. Professora Marilane? Estava fechada aqui. Pessoal, elogiando muito a sua fala, de fato, foi muito importante a senhora ter tocado. E veja, né, como, numa perspectiva interdisciplinar, situações que estão ocorrendo na sociedade, elas têm que vir para a sala de aula. Não é, professora Marilane? Não é possível a gente fazer um ensino fechado, não aberto a esse diálogo com a contemporaneidade, não é mesmo?
Então, não tem, pessoal, porque, olha só, quando a gente vai trabalhar com a educação de jovens e adultos, né, quem é o nosso estudante? Por isso que é uma das primeiras, né, tarefas nossas, é conhecer, né, quem são os nossos estudantes, porque ali nós teremos os trabalhadores, né, que vêm para a escola. Eu já ouvi relatos, né, de colegas de situação, assim, olha, de estudantes, né, que já estavam ali no limiar, né, da marginalidade, né, mas que esses estudantes respeitavam o espaço escolar, né, assim, situações de estudante, né, que cometia furtos, né, pequenos roubos ali em determinados espaços, mas que eles respeitavam o espaço escolar, respeitavam a comunidade no entorno, né? Então a gente vai ter que lidar com todo esse tipo de situação, né? Nós vamos ter lá na nossa sala de aula, né, aquele estudante trabalhador, né, que trabalha o dia inteiro, vai chegar atrasado, né, na aula, porque o patrão não deixa sair. Nós vamos ter aquele tipo, né, de estudante que deixou os estudos na idade correta, né, por conta porque constituiu família, a menina porque engravidou cedo, teve que criar filhos, depois veio mais um, mais outro, né? Esses são os nossos estudantes da educação de jovens e adultos, né? Situações, né, de mulheres, né, estudantes que chegam agredidas lá, porque o companheiro, né, pratica a violência doméstica. Então, a gente, né, quem trabalha com a educação de jovens e adultos, precisa muito, né, considerar essas questões no processo no processo de ensino-aprendizagem, né, porque quem está na educação de jovens e adultos não aprende da mesma forma que a gurizada que está lá no ensino médio integrado, por exemplo, na educação profissional. Né? Os exemplos que eu utilizo, né, com a meninada do ensino médio, né, não é a mesma que eu vou utilizar, né, com quem está na educação de jovens e adultos, ou quem está lá, né, nos cursos subsequentes, né, que são ofertados pelos institutos, pelo sistema S, né, que também não é da mesma, os exemplos são diferentes, né, e às vezes, eu li uma vez, eu não sei se foi o Vitor Paro, que falava o seguinte, né, que o problema da escola, né, historicamente, é que a escola muda, mas ela não quer mudar os seus objetivos, ou seja, se a escola, quando ela era exclusivamente para a elite, ela ensinava ali, né, a partir da caixa registradora de um supermercado, porque, né, os filhos da classe média, né, tem supermercado, e aí quando, né, a gente tenta romper com a escola dual, ou seja, né, um para pobre, uma escola para rico, a escola mudou, mas a gente não quer mudar os objetivos, né, e nem a forma de ensinar. Então, a gente quer continuar ensinando o menino matemática, por exemplo, não sei o pessoal que é da área de matemática aí, né, a partir da caixa registradora. Não, né, tem que ensinar matemática, né, a partir do picolé que o menino vende na rua, né, da manga, né, que ele vende, né, para usar a manga como exemplo, porque aqui em Mato Grosso tem muito, né, então, a gente precisa adequar a nossa linguagem, o pessoal que é da área de linguagem aí, né, sabe muito bem o que é isso, né, e não é diminuir, rebaixar a educação não, pessoal, mas é fazer adequações, né, para que as pessoas, para que a gente se faça entender, né, para esses estudantes. Exatamente, Marilane. Realmente é um desafio muito grande, né? Eu estou aqui conversando com uma tutora, ela está me trazendo que alguns estudantes estão reclamando da transmissão, que o áudio está muito ruim, que já está
que já está cansando. Enfim, pessoal, eu peço que vocês compreendam que é uma situação excepcional. A gente normalmente não estaria utilizando esses dois recursos para transmitir, né? Então, se de fato está ruim, enfim, a gente pode parar a transmissão agora, tenta voltar na outra semana, né, para que vocês possam ter um áudio melhor, mas compreendam que a gente está fazendo aqui o que é possível nesse momento, né, diante do compromisso que a gente tem com vocês. Então, eu gostaria até que vocês se manifestassem se está todo mundo ouvindo realmente muito ruim, que não está dando para suportar. Aguardo a manifestação de vocês. Tá. O pessoal está dizendo que, de fato, consegue nos ouvir, né? A gente pede, mais uma vez, 1000 desculpas, né? Foi vocês acompanharam desde o início, para a gente voltar aqui online, né? Vamos dizer assim, foi um arranjo que nós fizemos, mas se tiver ruim, pelo menos o áudio não tiver claro, enfim, peço que nos compreendam, né? Porque é algo que a gente tentou reorganizar face aos problemas de transmissão que nós tivemos, tá? A gente pede perdão por vocês aí, para vocês aí em relação a isso. Ok? Então, a gente, durante a transmissão, nós mostramos a sala, né? Que vocês já perceberam, já está com o componente aberto, e nós sugerimos para vocês que durante essa semana vocês possam abrir, né, as leituras, interagir conosco, né, no fórum, né, para que a gente possa criar uma discussão bastante interessante. E quando a gente abrir já EJA na próxima semana, que a gente já tenha bastante, vamos dizer assim, discussão, bastante assunto para fazer a contextualização necessária, né? Vocês vão ver, né, professora Marilane, que na EJA vai ser preparado um momento de discussão de legislação, né? Bastante interessante, não é mesmo, professora Marilane? Exato. A gente essa questão da legislação, eu estou procurando atualizar, pessoal, porque vou falar para vocês, a legislação está mudando de forma vertiginosa, infelizmente, não para melhor, nós estamos perdendo, né, muitas conquistas aí, isso tem a ver também com a forma como o MEC está enxergando, né, o que será daqui para frente, né, para a formação, eu particularmente lamento muito, né? A gente estudou lá em epistemologia, mas eu acreditava que na educação profissional nós já tínhamos superado, né, essa fase, né, do ensino só das técnicas, né? E o MEC está insistindo em fazer esse retorno ao passado, sabe, ensinar técnica, só técnica, sabe, isso para a gente é muito pouco, nós sabemos que há um mundo de coisas que nós podemos, sabe, conhecer, estudar, né, a gente pode conhecer o mundo, né, através da politecnia, né, através, né, de um ensino, né, que eu chamo aí, né, não eu, mas, né, diversos pensadores, né, dos conteúdos, né, de uma, né, de conteúdos mesmo, né, que há, né, para serem estudados. E o MEC está querendo voltar nas competências, né, insistindo nesse ensino por competências, né, que a gente vai chegar o momento lá na didática, que vocês vão aprofundar essa discussão, né, vão ver qual é a crítica em relação a esse ensino por competências, né, separando de novo, né, a ideia é separando um pouco aquela formação, né, mais que eles chamavam antigamente de científico ou de
propedêutica, né, do trabalho manual, meio que separa. Então, essa discussão a gente ainda vai fazer aqui muito, né? Então, aqui a gente vai ter essa oportunidade de aprofundar esse conhecimento, né? A gente entende que a gente assim, está muito rica, né, a discussão em educação de jovens e adultos, e aí eu queria só falar, professor Constantino, para vocês não se desesperarem aí, com essa questão de avaliação, pessoal, né, porque a gente está pensando a avaliação, veja, depois vocês vão enxergar, como que foi a avaliação lá do professor Constantino no diário. Isso, no diário, veja, vocês foram lá relatar a dificuldade estão de relatando vocês. ainda, na verdade, né? Porque é um processo que está havendo, né? Eles estão em relato ainda. Isso, né? Tá tudo aberto, tá tudo em construção. Então, vocês estão relatando as dificuldades, né? Ali, né? Também espero que estejam relatando as questões, né, positivas, né, nesse processo. Aí, né? Mas muito na perspectiva do eu. Exato. Minhas dificuldades, na epistemologia, também vocês trabalharam na perspectiva do eu, né? Vocês vão estar aí colocando a questão trabalho, educação, né? Uma experiência que vocês vivenciaram, que isso marcou positivamente, negativamente, mas ainda na perspectiva do eu. Como é que, né, trabalho, vocês, né, estão discutindo a questão do trabalho, né, como é que ele tem significado para vocês? O passo à frente agora na educação de jovens e adultos é que nós não vamos, digamos assim, nos ater na questão do trabalho, né, na perspectiva do eu. O passo à frente que a gente quer, né, dar aqui, né, no processo de avaliação, de forma mais coletiva e do outro, vocês conseguirem enxergar o outro. Quem é o outro? São jovens e adultos que estão vivendo o processo de escolarização, não só os jovens e adultos, né, mas também o locus, né, que é as escolas, como é que vocês enxergam isso, né, os professores, né, que trabalham, né, que fazem parte desse processo formativo. Então, não fiquem angustiados com isso, não vai ser nada muito, sabe, diferente daquilo que vocês fizeram até agora. Né? E a gente vai abrir com bastante antecedência, né, a avaliação na disciplina de educação de jovens e adultos, mas vocês vão ver que legal que vai ser o processo de produção, né, deste trabalho. Quando terminar o módulo 1, falar, ó, fechou o módulo 1, vocês vão ver a riqueza que vocês já terão produzido neste curso. Exatamente. Então, vamos colocar as nossas mãos à obra, vamos dizer assim, e começar a fazer uma leitura, né, dos nossos materiais para a semana. É o nosso convite para vocês, né, para os nossos trabalhos. Na semana que vem, a gente se encontra novamente, né, um novo tópico do curso de Educação de Jovens e Adultos e Teorias da Aprendizagem vai ser aberto, que é sobre o EJA, né? Depois disso, a gente tem outros assuntos interessantíssimos, né? Logo depois do EJA, a gente vai começar a entrar nas teorias, e aí vocês vão perceber que existem teorias que vão privilegiar também o conhecimento prévio, isso que foi tratado aqui até agora. Muitas teorias têm a ver também com a educação à distância, com a educação em tecnologias. Então, de uma forma, vamos dizer assim, muito rápida, a gente diz para vocês que esse módulo, sendo fechado agora com EJA e teorias da aprendizagem, está bastante rico, vai dar uma percepção para vocês fantástica, não só sobre a educação profissional e tecnológica, mas o contexto educacional, das teorias da aprendizagem e também dos sujeitos. Haja vista que a gente tem trabalhado, né,
sujeitos lá desde a ambientação. Vocês, né, na atividade avaliativa de ambientação que está em aberto, que é o diário, estão mostrando justamente essa construção que vocês estão fazendo, né, daquele estudante que entra no primeiro dia do curso até as últimas semanas, qual foi a evolução dele em relação à tecnologia. É claro que a questão da pandemia vai aparecer nos relatos de vocês, então o nosso módulo é realmente bastante interessante nesse aspecto. Então, a gente convida, né, professora Marilane, os nossos estudantes a começarem as leituras para na semana que vem a gente fazer um encontro interessantíssimo sobre esses assuntos e até fazer logo um gancho, né, Marilane, com a EJA, legislação, enfim, e tudo que a gente for discutir na próxima semana. Tudo bem? Exato. Assim, né? A gente lembra que a gente discutiu legislação lá em epistemologia, né? A gente só vai dar um fecho, né? Na legislação. Na verdade, era isso que eu estava falando. Eu perdi o fio da meada na outra vez. A gente, acontece, viu? Engraçado, Lani, que a gente tem falado de legislação com os estudantes, lá em EAD a gente falou, né? Aí em epistemologia você tratou também, e agora ela volta novamente na EJA, né? Então a legislação, ela é muito importante para compreender não só o histórico, né? Porque a legislação nos mostra um retrato histórico sobre aquele assunto, mas também nos mostra o futuro. O que, por exemplo, o governo pensa, porque ele que, vamos dizer assim, legisla, né? A respeito da educação de jovens e adultos, o que cada governo pensou em cada momento. Não é mesmo, Lani? Exato, né? Na verdade, eu gosto muito eu não sei quando que eu comecei a gostar, né, de estudar essa questão da legislação educacional. Eu acho que foi lá eu gostava mais ou menos, né, lá no magistério, mas a disciplina chamava Estrutura e Funcionamento do Ensino do Primeiro e Segundo Graus. Vocês verem, né? Aí, quando entrei na universidade, também eu estudei Estrutura e Funcionamento do Primeiro e Segundo Graus com o professor Pedro Piloni, né? Muita gente deve conhecer o professor Pedro Piloni, foi secretário de Educação, eu não sei se foi do Estado ou se foi do município de Cuiabá, muitos anos atrás, né? Professor antiquíssimo da universidade. Inclusive, né? Ele venceu a Covid recentemente, graças a Deus. Não sabia, né? Eu fui colega depois da filha dele, né, da Daniela Piloni, no mestrado, e sempre dizia isso, né? Que eu aprendi a gostar, né? E quando eu fui ser professora substituta na UFMT, eu fui trabalhar com o OFEB, que era uma nova versão, né, da legislação da educação, dessa estrutura e funcionamento. Né? A OFEB é a Organização e Funcionamento da Educação Básica. E aí eu gostei mais ainda, né, porque o importante, né, a gente compreender, né, a intencionalidade da legislação. É para isso que a gente estuda a legislação, não é para decorar artigo, porque é impossível, né, de acordo com a legislação brasileira, são muitas leis, né? E a intencionalidade, né, das leis. E um negócio muito importante que às vezes a gente não se apercebe, que a gente deve se perguntar sempre, né? Quando determinada lei é aprovada, qual é a correlação de forças que há no país? Sabe, para a gente saber se essa legislação, se ela é mais progressista ou se ela é mais conservadora. Sabe, se ela vai atender mais as camadas populares, né, os trabalhadores, ou se ela vai estar a serviço das elites nesse país. Então, a correlação de forças, né, e onde é que existe correlação de forças? Existe em tudo quanto é lugar, na sociedade, mas no parlamento, pessoal, no parlamento. Né? Veja, essa discussão de escola sem partido não foi para frente ainda, porque ainda há uma correlação de forças que, no campo da educação, nos permite barrar essa excrescência, né, que estão tentando implementar aí. Então, é isso, é correlação de forças, né? Lá no parlamento, que é quem aprova as leis, mas a gente sabe que as leis chegam lá no parlamento muitas vezes por intenção
executivo, ou seja, os governos que estão aí. Exatamente, Marilane. Fantástico seu retrato. E por isso que eu acho realmente sempre importante a gente olhar as leis com esse olhar realmente, com essa visão de que é um resultado de uma briga, né, de uma correlação de forças, como você disse mesmo. Então, Exato. Nos vemos semana que vem. Vamos, né, pessoal? Vamos aproveitar aí né, o princípio, a efervescência, né, da primeira semana. Eu acho legal a gente se encontrar e fazer mais debates aí. Exatamente. No mês do trabalho, a gente ainda vai ter bastante trabalho com vocês. Professora Marilane, meu muito obrigado pela participação aqui, né, conosco. Eu agradeço. Desculpa a transmissão ter ocorrido tudo isso, né? Os nossos queridos estudantes, muito obrigado por estar conosco. A gente já está... alguém no início da transmissão disse Feliz Dia das Mães antecipado, né? Verdade, né, gente? Quem é mãe aí, Feliz Dia das Mães, né? Que as mães, né, possam ter um pouco de paz, né, de tranquilidade aí nesse Dia das Mães, né, com muita esperança de que a gente vai superar essa onda tão difícil aí. Exatamente. Queridos tutores também que acompanharam a gente, tá? Muito obrigado pelo feedback, pelo apoio. Então, nos vemos semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, pessoal.